Então, meus amores, sétimo ano, tudo bem? Bora lá falar de charge. Esse gênero textual está distribuído nos capítulos 13, 14 e 15, mas eu já vou passar para vocês as definições, as características, o que é charge, o que envolve nesse vídeo. E vamos fazendo os exercícios conforme as nossas aulas, beleza? Então, o que é charge? Charge é um texto misto. Por que ele é misto? Porque ele explora elementos da linguagem verbal, as palavras, e da linguagem também não verbal. Ou seja, cores, gestos, imagens. Para quê? Para configurar uma crítica. Abaixo, nós temos aí um exemplo de charge. Olha lá. A menina numa cor que não é branca, ela é morena, com algumas placas, né? Criança, mochila, merendeira, e a mãe, né, arrastando a menina. E ela pergunta: "Para que isso, mãe?" A mãe responde: "Para não ser confundida com bandido, filha." Observem que essa charge faz uma crítica à questão, né, que hoje em dia na sociedade, não vou dizer que todos da polícia, mas tem acontecido com bastante frequência a polícia confundir só por causa da cor, do cabelo cacheado, e o fato também de morar em locais pobres, as pessoas serem confundidas com bandido. Então a mãe traz aí a menina cheia de placas, exatamente para que ela saindo, passando em frente a um grupo policial, que a filha dela não seja confundida com uma bandida. Então, essa é a crítica que está, né, embutida nessa charge. Beleza? Nós já falamos no ano passado sobre esse gênero textual, mas vamos rever quais são as características de uma charge. Para ser uma charge, o que precisa ter? Precisa retratar a atualidade. A charge que nós vimos anteriormente é bem atual. É usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Observem que essa questão da pessoa, ou por ser pobre, ou por ter uma cor de pele diferente, por ser negro, vamos falar mais abertamente, né? Ser confundido com bandido. Pode ser que isso não tenha acontecido com algumas pessoas dentro dessa característica que eu estou falando, mas normalmente, né? Ultimamente é o que tem ocorrido, é o que nós estamos observando aí na mídia falada e escrita. Não só no Brasil, no mundo também. Lembrem-se daquele rapaz que morreu porque o policial, né, apertou o pescoço dele com o seu joelho, acreditando que ele era um bandido, e não era, né? Outra característica da charge: sempre ela se origina na notícia jornalística, vem sempre de um fato jornalístico, e daí ela surge a charge. Reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo, ou seja, dependendo do jornal, da revista que esteja emitindo aquela charge, ele vai mostrar ali o seu posicionamento, tá? Ou social, ou político, em relação àquele fato que está sendo retratado na charge. Outro detalhe é que a charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Então ela tem essa pitada de humor, mas na verdade é um humor trazendo aí uma crítica, ou de um fato social, ou de um fato político. Como ela se alimenta sempre de novidade, ela é uma narrativa efêmera, ou seja, está sempre mudando. Eu não tenho só um assunto para falar sobre a charge. Tudo vai depender de quê?
da atualidade, do que está acontecendo no momento. Belezinha? Em relação à característica, por fim, caso não venha acompanhado de uma notícia, pode não ser compreendido pelo leitor. Então, se por acaso eu for criar uma charge que nada tem a ver com a notícia, de repente o leitor não vai conseguir entender o que aquele autor está querendo dizer, qual é a crítica, qual é o humor que ele está trazendo ali. Então é importante, se você deseja criar uma charge, a primeira coisa é você retratar uma atualidade e pegar uma notícia que retrata fato social e político para poder criar a sua charge. Belezinha? Agora, há outros gêneros textuais que se confundem com a charge. As pessoas olham e não sabem, não confundem, na verdade, não sabem não, confundem com a charge. Que gêneros são esses que podem ser confundidos com a charge? O cartoon, a tira e principalmente a caricatura. O cartoon ele tem um formato parecido com a charge, mas a diferença está no compromisso com a temporalidade, ou seja, a charge é atual, ligada a fatos de pessoas que estão na mídia. Já o cartoon não, o cartoon é atemporal. Eu posso falar de experiências no cotidiano mais genéricas, porém não necessariamente que esteja acontecendo na atualidade. Eu posso criar um cartoon falando, por exemplo, do descobrimento do Brasil, tá? Que é um fato que aconteceu já há muito tempo. Então, a diferença crucial entre a charge e o cartoon é que a charge trata de atualidade, o cartoon não. Outro gênero, a tira, que é um tipo de história em quadrinho, tá? Ela apresenta uma sequência de quadros que constrói uma breve narrativa, uma breve história e trata com humor os mais diferentes temas. Então, a tira é uma narrativa, é um texto narrativo. Eu vou contar ali uma determinada história. Mas por aparecer em quadros, as pessoas podem confundir com a charge, tá? E a tira também, nem sempre eu vou ter aquela narrativa voltada a um acontecimento do momento. E por fim, em relação aos gêneros que podem ser confundidos com a charge, nós temos a caricatura, que é a representação artística de uma personagem e pode ser publicado com a intenção de fazer o quê? Não humor, mas sátira, tá? Humor é diferente de sátira, ou até mesmo em uma homenagem. Então, por isso que às vezes morre uma personalidade e os artistas criam uma caricatura ou para poder homenagear, ou para fazer alguma sátira em relação a um determinado momento, né? Ao fazer o desenho caricatural, o que acontece? O artista provoca deformações, ou seja, se o traço mais marcante dessa pessoa é o nariz, ele exagera mais ainda no nariz. Vamos supor fazer uma caricatura do Luciano Huck, né, que todo mundo implica aí, diz que ele tem um nariz grande. Para mim o nariz é normal, mas as pessoas têm um hábito de falar que ele tem um nariz grande. O que vai acontecer? A pessoa que for fazer a caricatura dele vai exagerar nesse detalhe do rosto dele, tá? Então, toda vez que se faz uma caricatura, tem-se esse detalhe de realçar alguma característica física marcante da pessoa que está sendo desenhada, que está sendo retratada, tá? A fim de que a pessoa não se torne irreconhecível. Detalhes importantes, eu falei da questão do exagero, né? Por quê? Eu posso usar alguns recursos, não só em charge, como nos outros gêneros que eu citei, que é a caricatura, o cartoon, a história em quadrinho. Que recursos são esses? Um dos recursos é a hipérbole, que é uma figura de linguagem, né, que usa que estratégia? Uma estratégia de aumentar, ampliar, exagerar um determinado detalhe para causar um efeito que você queira no leitor. E há várias situações, há várias formas de você exagerar para poder impactar o leitor, tá bom?
ou você pode impactar, você vê que na charge que eu coloquei anteriormente, aquelas placas que a mãe colocou na menina foi um exagero, né? Foi uma hipérbole, porque ninguém vai sair à rua com aquelas placas, mas pode-se dizer que ali foi usada a figura de linguagem hipérbole. E outro detalhe é a ambiguidade, que nós já falamos no começo do ano desse recurso ambiguidade, que faz o quê? Tem uma intencionalidade, quem escreve intenciona fazer com que o leitor tenha aí dois caminhos de interpretação. Então, na poesia, na propaganda, em textos humorísticos, ela é usada de forma proposital, fazendo com que o leitor consiga enxergar ali dois caminhos, duas formas de interpretação daquele texto que ele está lendo. Lembrando que essas figuras, elas não são encontradas apenas nas charges, elas podem ser encontradas na tira, podem ser encontradas no cartoon, também na caricatura, principalmente a hipérbole. Joinha? E a nossa aula terminou. Agora terminou para valer, né? Então, hoje nós falamos, relembrando, nós falamos de mapa conceitual e de charge. Então, agora eu quero que vocês façam os exercícios propostos que estão lá na escola web, para poder eu perceber se você realmente entendeu direitinho aquilo que foi dito aqui. Beleza? Então, meus amores, a gente se encontra na próxima live e um beijo enorme para vocês. Tchau!